Por que há tanta diferença entre os três estados físicos da matéria? Como pode uma mesma substância se apresentar de maneira tão diferente em cada estado físico? A resposta para essa pergunta está nas forças intermoleculares. São as forças intermoleculares que determinarão, inclusive, a temperatura em que cada substância vai se apresentar em cada estado físico. Vai determinar, portanto, os pontos de fusão, de ebulição, entre outros pontos importantes. O estado sólido, as partículas se apresentam de maneira coesa. É fácil de perceber que há uma atração maior das partículas. A olho nu, parece até não haver mais movimento, o que sabemos que não é verdade, pois o movimento das partículas só vai parar quando atingirmos a menor temperatura, próxima de menos 273 graus Celsius, o zero Kelvin. No estado líquido, já há um movimento visível. E sabemos, então, pela própria observação da natureza, que, no estado líquido, existe um pouco mais de frouxidão entre as moléculas. A força entre elas já não é tão intensa. Já no estado gasoso, a atração entre as moléculas é praticamente nula. As moléculas possuem o mais alto grau de liberdade, e um gás procura ocupar todo o volume do recipiente onde ele estiver. As forças de atração entre partículas, elas têm intensidade variável e vão depender do tipo de substância com o qual estamos lidando. Elas são resultantes, nas moléculas, de uma distribuição desigual dos elétrons. Já nas substâncias iônicas, elas são resultantes das próprias cargas entre os íons. Substâncias iônicas terão íons positivos, que são os cátions, e negativos, que são os ânions. Sempre haverá cátions e ânions. E eles sofrerão uma natural atração entre cargas opostas. Aliás, a força eletrostática é a mais intensa de todas. Ela ocorre lá nos compostos iônicos, lá entre os íons. Se quiséssemos determinar a força eletrostática, poderíamos usar esta fórmula. A constante, que depende do meio, é encontrada em livros de física, vezes a carga de cada íon, considerando apenas o módulo das cargas, e dividindo tudo isso pela distância entre eles ao quadrado. Percebemos aqui que a força aumenta conforme a carga dos íons aumenta, e diminui bastante conforme a distância entre os íons aumenta. Esta é a força mais intensa que pode ocorrer entre partículas nas substâncias químicas. Mas entenda, quando estamos falando aqui de forças entre partículas, estamos falando de que partículas? Átomos, moléculas ou íons. Não estamos falando de partículas subatômicas, partículas nucleares, porque se estivéssemos no interior do núcleo, lá existe uma atração entre as partículas subatômicas, as partículas nucleares, que é a força nuclear, que é muito mais intensa que a força eletrostática. Então, repito, quando estamos falando aqui de forças de atração entre partículas, essas partículas são átomos, moléculas ou íons. Entre as moléculas há três tipos de forças. A mais intensa é a ligação de hidrogênio, antigamente chamada ponte de hidrogênio, mas não use esse termo porque é errado. A partir de hoje você vai falar ligação de hidrogênio, nunca mais ponte de hidrogênio. Tá? Ela ocorre em compostos moleculares, quando eles forem polares. Além disso, eles terão que ter uma dessas três ligações aqui, HF, HO ou HN. Entre moléculas, essa é a força mais intensa que pode acontecer. Tá? Ela só perde para ligação, para força eletrostática, mas força eletrostática é em composto iônico. Em composto molecular, essa é a mais intensa. O exemplo mais clássico de ligação de hidrogênio é o caso da água. A água é uma molécula polar e contém a ligação OH, uma das três que a gente acabou de ver. Né? Por que essas três ligações determinam uma força especial? Porque essas são as diferenças de polaridade mais intensas que podem haver em moléculas, tá? Que é o hidrogênio com o flúor, o hidrogênio com o oxigênio e o hidrogênio com o nitrogênio. Com uma diferença maior de eletronegatividade,
teremos então uma diferença maior de cargas entre os átomos. Tá? O oxigênio aqui puxa com muita força os elétrons, fica bem. Para determinar a polaridade de uma molécula, é necessário passar por um procedimento correto, não há regrinha aqui, não adianta querer ficar usando tabela, é preciso entender. Você tem que fazer o estudo da geometria molecular, no caso aqui da água, fizemos o estudo da geometria molecular da água e chegamos à conclusão que ela é angular. A partir do momento que você já sabe a geometria da molécula, você pode apenas por observação perceber se há um lado mais positivo e outro mais negativo. E aí você diz que há um dipolo resultante. O outro método, que é muito mais interessante, até mesmo em alguns vestibulares vai ser cobrado que você use esse outro método, é um método que usa vetores, representando o dipolo resultante como uma força resultante. Agora, os dois métodos, e inclusive a maneira de determinar a geometria molecular, você vai encontrar em vários vídeos no nosso canal. Mas eu vou colocar para você aqui um link, tá? Esse que você vê aqui embaixo. Se você entrar por esse link, você vai ter uma aula sobre a molécula de água, onde a gente vai determinar lá a geometria molecular da água e depois vai ver por que ela tem dipolo resultante e vai concluir junto lá por que ela é polar, tá? Então, isso você pode achar nesse vídeo. E nesse momento, vamos ver um vídeo que mostra a formação da ligação de hidrogênio entre moléculas de água. No vídeo você vai ver as ligações de hidrogênio aparecendo como tracinhos, tá? Esse vídeo foi feito com o programa Avogadro. E as forças de Van der Waals ou de polo? Elas são mais fracas que Nós podemos visualizar nestas imagens moléculas de água. Repare que em vermelho estão o átomo de oxigênio e em cinza estão os átomos de hidrogênio. Dois átomos de hidrogênio, um de oxigênio, H2O, com o seu formato angular. Repare neste vídeo que as moléculas vão se aproximando. Este vídeo está mostrando as ligações intermoleculares, que neste caso são ligações de hidrogênio. O átomo mais eletronegativo de uma molécula, veja que na molécula de água o átomo mais eletronegativo é o oxigênio. O átomo menos eletronegativo é o hidrogênio. E na molécula de água é isso que ocorre. O átomo mais eletronegativo atrai o menos eletronegativo. E por quê? Na molécula de água, o átomo mais eletronegativo está puxando os elétrons para o lado dele. Então você tem a parte onde fica o átomo mais eletronegativo como sendo a parte negativa da molécula. A outra parte é a parte positiva. Quando você tem várias moléculas, ocorre que a parte negativa de uma se aproxima da parte positiva de outra. E a maneira de representarmos ligações intermoleculares é justamente através desses pontinhos. Não podemos representar com um traço como uma ligação covalente, porque ela é mais fraca do que a ligação entre átomos. De qualquer maneira, é por causa desta ligação que uma molécula pequena como a água consegue, até 100 graus Celsius, considerando uma atmosfera, ainda permanecer no estado líquido, ou seja, a força intermolecular do tipo ligação de hidrogênio é a mais intensa que pode haver entre moléculas. As forças de Van der Waals ou de polo são forças mais fracas, menos intensas do que a ligação de hidrogênio. Elas ocorrem também em moléculas polares, desde que não seja um daqueles 3 casos citados para a ligação de hidrogênio. Ou seja, você vai ter uma molécula polar, mas ela não pode ter dentro dela a ligação HF, HO ou HN. Aí para um vídeo sobre as forças de Van der Waals agindo sobre as moléculas de ácido sulfídrico. Usando a representação de Van der Waals, vamos ver o que aconteceria
se as moléculas decidissem se mover em relação à posição mais adequada pela força intermolecular que ocorre nelas. H2S, uma molécula polar que não possui as ligações especiais e, portanto, as forças intermoleculares aqui são as forças de Van der Waals. O lado positivo é o lado dos hidrogênios. O lado negativo das moléculas é o lado do enxofre, porque o enxofre mais eletronegativo está puxando os elétrons. O que devemos esperar é que o lado positivo de uma molécula fique voltado para o lado negativo da molécula mais próxima. Esta situação aqui não é para ocorrer, porque aqui você tem um hidrogênio, um lado positivo de uma molécula, com um lado positivo de outra. E nós sabemos que isso deve causar repulsão e não atração. Vamos verificar então o que acontece. As moléculas se movem de maneira a buscar a melhor posição para cada uma delas, buscando sempre o afastamento de cargas iguais e os lados de cargas opostas, então ficam atraídos. Vemos aqui as moléculas se movendo para obter esta configuração. Em todos os casos agora observamos que os átomos de hidrogênio estão voltados para os átomos de enxofre, na medida do possível. Então aqui está representado de uma maneira interessante o que ocorre na prática. Isso é a força intermolecular. É o lado positivo de uma molécula voltado para o lado negativo da outra. Aí surge então uma atração entre essas cargas elétricas, e é nesta atração, nessa força à distância, que as moléculas conseguem ter uma interação e ficarem próximas umas das outras. O ácido sulfídrico pode ser encontrado no estado líquido a temperaturas relativamente altas, sendo uma molécula pequena, de apenas 3 átomos. Isso é um fato de chamar a atenção, e a explicação está aqui. Apesar de não haver ligação de hidrogênio, temos a força de Van der Waals, a força de polo. Nas moléculas apolares, nós vamos encontrar uma força logicamente mais fraca. Quando é que uma molécula é apolar? Quando não há distribuição desigual de cargas. Quando você não tem um lado negativo e um lado positivo na molécula. Aí então, as forças, que serão as mais fracas, as de menor intensidade nas substâncias químicas, serão as forças de London. Mas como é que pode existir alguma atração em moléculas apolares? É porque os elétrons, pelo movimento natural deles, às vezes vão estar mais de um lado da molécula do que do outro. E nesse instante em que eles estiverem mais de um lado que do outro, esse lado que eles vão estar vai ficar mais negativo e o outro lado mais positivo. É um dipolo que dura frações de segundo, mas ele vai induzir dipolos nas moléculas ao redor. Que uma molécula que ficou com um lado negativo, ela vai acabar afastando os elétrons da molécula que está próxima dela. A molécula que está próxima dela vai ficar também com um lado mais positivo e um mais negativo, e aí teremos então dipolo induzido. Lembrando, moléculas apolares, forças de London, são as mais fracas. Vamos ver um vídeo mostrando agora as moléculas de oxigênio, sobre ligação de hidrogênio. Os átomos de oxigênio têm 6 elétrons na camada de valência e têm a tendência de receber 2 elétrons. Quando 2 átomos de oxigênio se encontram, ambos querem receber 2 elétrons. Quando ambos querem receber, ocorre a ligação covalente ou molecular. Como eles querem receber 2 elétrons, são feitas 2 ligações covalentes. Repare aqui os 2 traços representando a ligação dupla. Em cada ligação, cada oxigênio fica com um elétron a mais do que já tinha.
que vemos aqui é que não há distribuição desigual dos elétrons. Os dois átomos são iguais, possuem a mesma eletronegatividade, a mesma força para puxar os elétrons. Portanto, os elétrons ficam exatamente, a ligação química entre eles, né, as duas ligações, a sigma e a pi, ficam exatamente no meio dos átomos. Não havendo distribuição desigual das ligações químicas, não havendo polaridade na molécula, não havendo um lado com mais elétrons e um com menos elétrons, temos uma molécula apolar. E nas moléculas apolares, como não há dipolo, fica bem mais difícil uma molécula atrair a outra, porque não há o lado positivo de uma para atrair o lado negativo da outra. O que existe é uma força de intensidade muito fraca, que é a força de polo, a força de polo induzido, também chamada de força de London. Esta força vem do seguinte: apesar de não haver polaridade, ocorre que, às vezes, por frações de segundo, os elétrons estarão mais de um lado da molécula do que do outro, pelo movimento deles. E nessas frações de segundo há uma polaridade muito pequena nas moléculas, né? O que fará com que elas se atraiam. Então, este é o caso onde ocorre a ligação intermolecular do tipo forças de London. E fique claro aqui que esta representação da ligação dupla não é a mais adequada, é apenas para motivo didático, ela não é real, pois a ligação feita no eixo é só a primeira, que é a ligação sigma. A segunda ligação ela ocorre de forma lateral. Tá? A segunda ligação é uma ligação do tipo π. Ela ocorre aqui na lateral dos átomos, ficando, portanto, exposta, e por isso a ligação π é mais frágil que a ligação sigma. Lembrando, a ligação sigma é a primeira. A partir da primeira ligação, se um átomo faz ligação dupla ou tripla, a ligação será do tipo π. Quando nós fornecemos calor para uma substância, essa energia que estamos fornecendo para a substância, ela faz com que suas moléculas tenham uma velocidade maior. A energia vai lá nas moléculas, né, ela entra lá nas moléculas e faz com que as moléculas então tenham uma velocidade maior. Essa energia. Então, quanto mais a gente aquece, quanto mais a gente fornece calor para uma substância, maior a energia que a gente vai fornecendo para as suas moléculas. E mais caótico, então, vai ficando o movimento dessas moléculas. Então, é isso que ocorre. Nós só não estamos tendo aqui a representação das moléculas batendo umas nas outras, né? Mas, na realidade, isso também vai acontecer. Elas não vão ficar paradas, girando, né? Mas sempre na mesma posição. Elas vão se chocar bastante e, em alguns casos, as moléculas vão se arrebentar. E é quando vai ocorrer as reações químicas, né? Quando as moléculas se chocarem a ponto de quebrarem suas ligações, nós chamamos isso de colisão efetiva. É por isso que moléculas apolares, já em temperaturas negativas e às vezes bem negativas, já estão no estado gasoso. Mas se lembre, se você diminuir bastante a temperatura, as moléculas vão conseguir sentir essa atração, ela existe. E você poderá ter, com o exemplo aí do oxigênio, que você está acostumado a ver no estado gasoso, você pode ter oxigênio até mesmo no estado sólido, tá? Você pode ter uma pedra de oxigênio. Mas é lógico que aí você vai ter que diminuir muito a velocidade entre as moléculas, ou seja, diminuir muito a temperatura. Só quero lembrar aqui que a temperatura menor que existe é o 0 Kelvin. É algo próximo de 273 graus Celsius negativos. É por isso que moléculas apolares, já em temperaturas negativas e às vezes bem negativas, já estão no estado gasoso. Mas se lembre, se você diminuir bastante a temperatura,
oxigênio até mesmo no estado sólido, tá? Você pode ter uma pedra de oxigênio, mas é lógico que aí você vai ter que diminuir muito a velocidade entre as moléculas, ou seja, diminuir muito a temperatura. Só quero lembrar aqui que a temperatura menor que existe é o 0 Kelvin. É algo próximo de 273 graus Celsius negativos. Das 4 forças que podem aparecer entre as substâncias, nós temos a força eletrostática sendo a mais intensa de todas. Abaixo dela, vêm as forças que agem nas substâncias moleculares. Teremos aí a ligação de hidrogênio como a mais intensa. Depois forças de Van der Waals e depois as forças de London. Então aqui, de baixo para cima, da mais fraca para a mais forte. Forças de London em moléculas apolares. Forças de Van der Waals ou de polo em moléculas polares em geral. Ligações de hidrogênio em moléculas polares, mas que contenham uma das 3 ligações especiais, HF, HO ou HN. Nas substâncias iônicas, a força eletrostática. A força eletrostática é tão mais intensa que você não vai encontrar na temperatura ambiente, 25 graus, quando a gente fala temperatura ambiente na ciência é 25 graus, tá? E na pressão ambiente aí de 1 atmosfera, você não vai encontrar nenhuma substância iônica que não esteja no estado sólido. É porque elas contam com a força eletrostática.